Olá para os afetos e desafetos, tudo bem? Bom, hoje eu vou continuar com aquela série de abandonando Dungeons and Dragons. Para aquela galera que tá muito nervosinha com a questão da OGL e não quer ver Dungeons and Dragons nem pintado de ouro. Bom, tá aqui mais uma sugestão que eu vou dar hoje. É um sisteminha genérico que roda todo tipo de coisa, né? Mas é claro que ele vai rodar as suas campanhas de fantasia. Eu tô falando do Savage Worlds. Savage Worlds é um sistema bem antigo. Eu não sei exatamente quando foi a sua criação, mas ele já está na quinta edição, chamada de Savage Worlds Adventures Edition, ou famoso SVAD. E esse SVAD, ele é uma simplificação do Savage Worlds, ou seja, ele já era um sistema simples e ele ficou mais simples ainda. Os princípios básicos do Savage Worlds são velocidade, né? Ação e facilidade de uso dele, tanto pelo mestre quanto pelos jogadores. E, cara, já vou lhe avisando, é um dos jogos mais versáteis que eu já joguei. Bom, essa característica de ser versátil, ela vai caber a qualquer jogo agnóstico de universo. Por exemplo, Dungeons and Dragons, embora ele seja genérico de fantasia, ele tá meio atrelado ainda a Forgotten Realms. As edições antigas está atrelado a um universo chamado Greyhawk. E a primeira, se eu não me engano, Vixe, fugiu a minha mente aqui agora. Mas enfim, são sistemas que vêm com um universo mais ou menos que ali dentro. Então ele vai ter regras que refletem as realidades daquele universo. E, bom, o SWAD ele vai ser mais parecido com o GURPS, que é aquele sistema que ele não tem nada, você coloca nele. Bom, é claro, ele tem uns universos que são mais famosinhos, que a Pinnacle criou para ele, mais especificamente universos relacionados ao tema de faroeste, que dão muito certo nesse sistema, eles são bem famosos. Mas ele não tem um que está engrenado dentro das regras. As regras são feitas para jogar qualquer tipo de jogo. E ele, como vocês podem ver, ele vem com bastante coisa, assim, já no core, né? Ele já lhe diz que dá pra jogar fantasia, dá pra jogar super-heróis, dá pra jogar ficção científica, dá pra jogar terror, dá pra jogar survival, né? Dá pra jogar um negócio tipo, por exemplo, Resident Evil. Mas melhor ainda, você pode ser louco igual eu e fazer um jogo de multiverso. E você não vai ser o primeiro louco. O próprio jogo já entende isso. E alguns de seus universos são multiversos, como é o caso de Suzerain. Mas vamos lá, quantos universos tem já publicados para Savage Worlds? Eu jamais poderia responder. São muitos. Tem para todos os gostos. Tem pós-apocalíptico, tem colegial com zumbi, tem fantasia medieval de vários tipos, desde aquela mais mortal à mais épica, como Salomon Kane, Conan, ou algo extremamente apelativo, cheio de magia, como Harry Potter e tudo mais. Você vai ter universos que tem viagem no tempo. Você vai ter esse universo que é um apocalipse vampírico em Xangai. Então, assim, tem de tudo. E, melhor ainda, ele tem muito material feito por fãs, que os fãs colaboram para dar popularidade ao game. Então, você mesmo, lendo as regras, vai ver que dá para adaptar o seu universo em Savage Worlds. E você pode publicar, né? A Pinnacle tem toda uma forma de você fazer a publicação. Ela também tem sua espécie de licença, né? Só que, bom, vamos lá, né? Ela tem sido mais fiel do que o Dungeons and Dragons se a gente contar os dias, né? E tem muito material de fã, mas muito mesmo. Inclusive para universos que existem, então o material de fã é não oficial, por exemplo, adaptando Halo, né? Adaptando Robotech, né? Que é Macross, né? Enfim, Robotech não vou nem comentar. Mas tem adaptando isso, tem adaptando Gundam, desenhos animados da TV dos anos 90, 80. Tem Flash Gordon. Aliás, Flash Gordon é um dos oficiais. Mas tem de tudo. E o que não tiver, você consegue improvisar com facilidade. Pois, como eu disse, o sistema ele é focado na facilidade. Os seus
universos assim mais famosos, né? Tem o Deadlands, que é basicamente o que tem carregado o sistema durante muitos anos. E o Deadlands é um sistema, aliás, é um universo de cowboys com algumas coisas sobrenaturais. E eventualmente esse mesmo universo Deadlands vira Deadlands Hell on Earth, que é cowboys pós-apocalíptico. E depois ele vira Deadlands Lost Colony, que é cowboys no espaço. E assim, com fortes elementos de terror. Então dá pra ver que a franquia Deadlands tem evoluído junto com o Savage Worlds com o tempo. Mas ele também tem cenários como, por exemplo, Interface Zero, que é um cenário no estilo cyberpunk muito bem desenvolvido. Já está na terceira versão do Interface Zero e é um que eu aprecio bastante. Você tem também aqui um dos principais cenários, né, Lankmar, que era um livro que virou cenário para o D&Dzinho. Ah, ele é bem humano, bem mortal, né? É baseado nos contos do Grey Mouser e Fafd, né? Fafd e Grey Mouser. E é um cenário assim de ladrõezinhos na cidade ou no mar como piratas e são histórias bem pulp, assim. Tem Reapers, que é uma espécie de mistura de. Cara, como é que é aquele Souls-like? Todo mundo gosta. Bom, enfim, aquele Souls-like da era vitoriana. Eu sei que vocês gostam, exclusivo do PlayStation. Sim, esse aí. Esse aí mesmo, que você vai ficando meio louco e os chefes vão mudando. É uma mistura disso com, por exemplo, o filme A Múmia, do Brendan Fraser. Misturado com Viagem ao Centro da Terra. Os livros do Edgar Rice Burroughs e também, enfim. Vai todo esse pacote aí da era vitoriana com o terror vitoriano também. Então vai ter vampiro, lobisomem, né? Vai ter aqueles experimentos loucos. Ele abre inclusive a possibilidade para os personagens, ao capturar vilões, possam fazer implantes ou poções utilizando o que eles conseguiram dos monstros. Por exemplo, achei sangue de lobisomem, então vamos tentar montar alguma coisa com isso. Aí descobre uma poção que faz você virar lobo por um momento. Então tem essas coisas dentro do Reapers, que eu acho que é um cenário bem bacana. E tem Rifts, que recentemente também recebeu uma adaptação para Savage Worlds. E assim, melhor encarnação de Rifts na minha opinião, porque o sistema de Rifts, ele é pesado. Tem basicamente 3 blocos de regras totalmente diferentes para jogar em Rifts. Mas quando ele vem pro Savage Worlds, ele é forçado a se simplificar, né? E ficar mais acessível, né? Com regras mais coesas. Eu achei perfeito. O problema com o Rifts em específico é que, bom, ele tira tanta vantagem das regras fáceis que ele acaba ficando um pouquinho complexo, já que os personagens em Rift são muito poderosos. Personagens iniciais aqui vão ser personagens de altíssimo nível, por exemplo, no Reapers Resurrected. Então isso consta que esses personagens em Rifts eles têm muito equipamento, muita tecnologia, muitas magias e portanto acaba ficando um pouquinho difícil de tomar conta de tudo. Mas é a pegada. É a pegada é essa. E tem Sprawl Runners. Sprawl Runners pra mim ele é especial porque eu narrei por muito tempo Shadowrun. E Shadowrun em seu próprio sistema ele é bem complexo. Eu narrei a quinta edição. A sexta chegou e ficou muito mais complexo e incoerente, especialmente com as regras de Edge. Para quem jogou Shadowrun vai saber o que eu tô falando. E Spellrunners ele chega com as regras fáceis de Savage Worlds, mas ele traz as raças, as classes, os equipamentos, a mesma lógica de você perder capacidade mágica quando você usa o implante. Então, basicamente, o Spellrunners é uma tentativa de trazer o Shadowrun, não oficialmente, mas trazer o Shadowrun, ou a experiência do Shadowrun para Savage Worlds. Mas se você quer algo que seja fantasia completamente, sem tirar nem pôr, o próprio Savage Worlds no básico vai lhe suprir. E recentemente também em Pathfinder teve uma expansão para Savage Worlds. Então você pode jogar nos mundos de Pathfinder utilizando as regras de Savage Worlds. Ele é carinhosamente chamado de Savage Finder.
Eu achei desnecessário, porque eu não gosto do mundo de Pathfinder, tá? Mas tem uma galera que é muito fã e tem arrumado para esse sistema. E esse sistema, ele vai trabalhar de uma forma diferente dos outros. Ele não tem números específicos nos seus atributos. Os seus atributos, na realidade, são dados diferentes. Ao invés de você ter, é, por exemplo, eu tenho 5 de força. E aí, ao fazer o teste, eu jogo um dado e adiciono 5. Não, Savage Worlds você tem força D4, ou força D6, ou D8, ou seja, é um dado diferente. Quanto maior o dado, maior a força daquele atributo, melhor ele é. Então, na hora que você distribui os pontos, você só tem dados diferentes. A minha skill de pilotar naves espaciais é um D12, ou seja, é o maior dado possível no jogo, quer dizer que essa skill está desenvolvida ao máximo. Dá para ir além, mas enfim, em termos de dados é isso. E nisso ele tem. As skills não são relacionadas diretamente com os atributos. Então tem esse negócio de ficar somando uma coisa com a outra para chegar a um resultado X. Não, é tudo independente. As suas vantagens e desvantagens você adquire logo no início do jogo. Então também vão ser poucas coisas para você tomar conta. E outra coisa legal desse Savage Worlds é que ele só tem 3 pontos de vida. Ora, uma coisa que a gente sabe nos jogos, né, para quem faz um pouco de game design ou quer montar seu próprio sistema, vocês devem ter percebido que os personagens são tocados num combate algumas vezes e eles caem depois de 2 ou 3 hits. Isso não muda. Mesmo estando lá no 20º nível, são 2 ou 3 hits. Isso sem contar as possíveis curas, né, e outras coisas que acontecem no combate. Mas um personagem normalmente sendo tocado 3 vezes, ele deixa de existir no jogo. E Savage Worlds resolveu isso colocando apenas 3 pontos de vida. Se um dano for muito alto, ele pode até arrancar os 3, mas é muito natural que cada ataque retire 1 ponto de vida. E isso faz com que o jogo fique coeso e sem muito cálculo. Para quem joga D&D, sabe que nos altos níveis, personagens podem ter números absurdos, como 1000 pontos de vida. E aí é só cálculo adicionado, né? Vou fazer uma comparação. Para quem jogou Yu-Gi-Oh! E para quem jogou Magic. Qual que é mais fácil? Yu-Gi-Oh! Requer uma calculadora do lado. Magic, no entanto, né, os atributos muito grandes vão para 5 ou 6. Claro que dá para quebrar ambos os jogos, mas nunca Magic. Bom, eu vou falar algo meio arriscado aqui, porque Magic também tem ficado meio maluco. Mas Magic não vai ter 1000 pontos de atributo em uma carta, como o Yu-Gi-Oh! Tem. E, aliás, cartas fracas, né? Não tem 1000 pontos de atributo. Então isso facilita o jogo, deixa ele mais rápido e mais dinâmico. Ele também tem umas regras que auxiliam em cenas de perseguição que são maravilhosas. Eu não vou discutir muito aqui, só vou dizer o seguinte, que quando você entra numa perseguição, o caminho pelo qual a perseguição ocorre são cartas de baralho, normal. E cada naipe de carta quer dizer uma coisa que acontece na perseguição. Pode ser um pedestre na rua, pode ser um obstáculo no meio do caminho, um engarrafamento. Cara, é muito legal. Recomendo que vocês deem uma checada em Savage Worlds. Ele vai lhe suprir para rodar aventuras como Dungeons and Dragons, tanto as heróicas quanto aquelas mais mortais. Mas se você quer mudar de tom também, ele vai lhe suprir. Em especial, se você gosta de coisas como faroeste, é isso que ele tem brilhado mais com cenários como eu já falei do Deadlands, mas também tem o Six Gun, né, que é bem famoso, entre outros. São cenários que dão muito certo. Cenários da era vitoriana ou do faroeste, eles dão muito certo. São muito famosos. E assim, meio que eles que carregam, né, o sistema Savage Worlds. Mas de todo modo, se tem algum sistema, ou algum universo, aliás, que vocês queiram jogar e não sabem como adaptar, essa é uma boa pedida. Isso se ele já não tiver adaptado, tá? Recentemente fiquei sabendo que vai sair Scooby-Doo Unleashed pra Savage Worlds, onde você joga com os personagens de Scooby-Doo, mas eles vão estar matando zumbis. Enfim, é tudo que eu tenho pra dizer. Savage Worlds é sensacional.
vai ser uma boa opção para quem está fugindo do D&D. Não vai ter grande dificuldade, na realidade é mais fácil, você tem que ler menos, os livros são mais diretos e você só adquire de acordo com aquilo que você quer na sua mesa. Não precisa ter um livro do Mestre dos Monstros, não sei o que. Normalmente o livro básico já vem com muita coisa. E aí quando você compra um suplemento em algum universo, ele vai vir com tudo que nele precisa. Claro que depende do suplemento, mas no geral é bem completo. Não tem muito o que adquirir. Além do mais, os materiais para Savage Worlds no Fantasy Grounds, por exemplo, eles são bem baratos. Quando muito caros, custam R$ 40. O livro base, eu lembro de ter comprado por 16. E aí, com mais 14, eu comprei Reapers. Então, assim, né, imagina. Isso para qualquer outro RPG é impensável, né? Enfim, fique então com essa sugestão. Tem outro vídeo aí já na lista, né? Que eu já lancei com outro sistema. E no próximo vídeo eu vou abordar mais um sistema, não um genérico, vou abordar um sistema full medieval. Aguardem, pra gente continuar nessa vibe aí do como vencer a OGL, hein? Você tá preocupado com a OGL? Fala mais, deixa nos comentários aí. Então é isso, meus, meus colegas, meus amigos de batalha aí, meus jogadores de RPG, meus mestres. Deixo vocês aí com o final do vídeo e até mais.